Olá, bem-vindo ao canal Direita Replay e hoje eu vim trazer para vocês uma coisa bem interessante. Eu tenho certeza que muitos de vocês já planejaram as férias, certo? Já planejaram comprar um carro novo, já planejaram ter filhos, enfim, tem planos para o futuro. Mas agora a questão é o seguinte: quantas vezes você já planejou o futuro da sua empresa? Quantas vezes você já analisou tudo que você pagou no ano que passou, de impostos, de despesas operacionais, e quantas vezes você pensou, poxa, eu paguei muita coisa, mas quantas vezes você realmente pensou em mudar essa situação? Então, com esse intuito de trazer mais informação e trazer uma educação melhor para os empresários no geral com relação ao planejamento da própria empresa, é que eu estou gravando esse vídeo. Esse vídeo é uma sequência, certo? Eu vou começar com esses assuntos específicos hoje. Hoje eu vou tratar sobre a importância do enquadramento tributário de uma empresa. E na sequência eu vou gravar outros vídeos voltados para regimes específicos, certo? Como, por exemplo, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, e algumas dicas ali de como que vocês podem fazer para manejar a sua carga tributária, maximizar o planejamento que vocês podem ter com a empresa e, acima de tudo, gerar economia aí para cada ano financeiro que se passa. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou iniciar, vou compartilhar a tela aqui com vocês e eu vou abrir um assunto para a gente poder fazer a abertura do tema. Ok? Então, vamos lá. Nosso vídeo de hoje, retomando o que eu havia dito, serão as técnicas de planejamento tributário. E a primeira dica seria como fazer o enquadramento tributário da sua empresa. Bom, basicamente, o que é enquadramento tributário? O enquadramento tributário consiste em analisar a receita da sua empresa, o ramo de atividade, o faturamento e suas origens e com o objetivo de atingir o melhor regime de tributação para a sua empresa. Isso significa o quê? Que você tem que ter uma contabilidade gerencial muito bem feita. Por quê? Porque é com base nesses dados que você vai fazer as simulações de enquadramento de regime para a sua empresa. Então, se você tiver uma contabilidade que não está afiada, se a sua conciliação bancária não está em dia e você tem alguns entraves operacionais ali com a sua empresa, talvez isso prejudique em te dar uma certeza com relação a qual regime tributário é o mais legal para você estar entrando, beleza? Mas a maioria das empresas tem contadores competentes que acompanham o cotidiano da empresa e estão ali sempre em cima acompanhando o cumprimento das obrigações acessórias, tá? Mas não é isso que nós vamos abordar no tema de hoje. Bom, quais são os benefícios do enquadramento tributário correto? Tá? Os benefícios são: você tem uma maior economia no pagamento de tributação, visto que você consegue controlar a incidência de tributo antes de você fazer o pagamento. Então, isso é uma regra de elisão fiscal, que nós vamos fazer num outro vídeo, nós vamos gravar um outro vídeo sobre elisão fiscal, explicando como funciona isso. Tá? Mas a dica número 1 seria essa. A segunda dica é que você tem um maior rendimento nas receitas da empresa. Por quê? Com a gestão do tributo em si, nas suas operações, você passa a entender melhor a incidência de cada um deles e se a sua empresa, por meio do KNAI dela específico, ela tem algum tipo de benefício tributário ou alguma redução de imposto para algum determinado tipo de produto e serviço. Então, isso pode aumentar a sua margem de lucro se você fizer uma gestão precisa dos seus impostos, ok? A terceira dica seria o melhor gerenciamento das obrigações tributárias. O que isso quer dizer? Que o gerenciamento em si, ele vai trazer para você na ponta da caneta quais são os impostos que você está pagando e como você pode fazer para incluir esses impostos no seu custo final de produto. Então isso vai fazer com que cada operação que você faça dentro da sua empresa, seja para venda de produto ou prestação de serviço, ela já esteja embutida no preço final a tributação para fornecimento daquele produto ou serviço. Então, o que acontece? Você não vai ter que sacrificar a sua sobra de caixa depois para quitar imposto que não foi calculado na composição do preço do produto. Então, isso é muito interessante. Tá? E, por último, o melhor aproveitamento dos créditos, certo? Para quem ainda atua aí no lucro presumido e no lucro real, existem técnicas, no caso, e operações que vocês realizam que é possível você fazer o aproveitamento de créditos de ICMS, créditos de PIS e COFINS, créditos de IPI, tudo está vinculado ao seu ramo de atividade. Então, por meio de um enquadramento tributário correto, certo? Você consegue ali dentro colocar sua empresa no melhor regime para aproveitar melhor esses créditos. Isso também é uma técnica de planejamento, porque o objetivo basicamente é a redução de carga tributária com base
em utilização da própria legislação tributária, certo? É uma regra de elisão fiscal e não evasão fiscal ou sonegação, tá? É um planejamento tributário baseado na lei e no estudo de cada caso específico, beleza? Então, esses são os benefícios principais aí do enquadramento tributário correto. Então, assim, hoje nós temos 3 regimes de tributação. O mais comum de todos, que ocupa a maior parte do bolo, é o Simples Nacional. Depois nós temos o lucro real e o presumido, tá? Mas assim, é muito comum você ver empresas que estão no Simples Nacional e o empresário luta com unhas e dentes para ficar no Simples Nacional. E muitas vezes isso acaba estrangulando ele na alíquota, porque o faturamento aumenta muito. E no Simples Nacional nós temos uma limitação muito grande da questão de aproveitamento de crédito, tá? E nós temos o seguinte, as alíquotas de tributação, por serem diferentes dos outros regimes, às vezes, quanto mais a empresa fatura, mais ela se estrangula na própria alíquota, porque a alíquota de tributação do Simples ela é escalonada, tá? Então é importante para você, empresário, estar sempre ligado. O Simples Nacional nem sempre é o melhor regime para a sua empresa, tá? Ainda que a sua empresa seja uma prestadora de serviços exclusivamente, talvez o Simples não seja o melhor regime para você, ok? Considerando essa primeira premissa, abre margem para você fazer enquadramento em outros regimes. E esses regimes demandam o estudo contábil da sua empresa para fazer o enquadramento correto. É óbvio que ninguém quer pagar mais imposto. Então é por isso que existem essas 3 variações de regime para você estudar as operações da sua empresa, estudar a contabilidade e justamente colocar no papel o que seria melhor para a sua empresa, o que representa o melhor custo-benefício. Beleza? Então, assim, o que é importante observar para fazer um enquadramento tributário correto? Aí entra o que eu falei no início do vídeo sobre a contabilidade estar em dia, tá? É necessário o faturamento médio da empresa e uma projeção também. Eu acabei não colocando aqui, mas é interessante você fazer sempre uma projeção do período próximo para você fazer o planejamento de forma correta. É importante você estudar a natureza das operações, a origem das receitas, fazer uma correta conciliação de contas entre ativo e passivo, certo? E está sempre ligado ali, a dica é as conciliações bancárias. Está sempre mantendo ali o recebimento da conta em dia, a saída em dia, para você ter o caixa sempre balanceado ali em consonância com os seus lançamentos. Beleza? O outro seria a contribuição com o quê? Como que eu posso dizer para vocês? O correto pagamento das obrigações tributárias é muito importante para o planejamento. Por quê? Ele entra por uma questão de previsibilidade. Então, você pagando corretamente as suas obrigações tributárias, economiza com pagamento de juros e de multas, ok? Então, isso é muito importante. A folha de pagamento é um ponto essencial também para a análise do enquadramento tributário correto, tá? Se a sua empresa é muito focada em prestação de serviços puramente, dependendo do valor do faturamento, às vezes o simples não é o adequado. Às vezes o seu negócio pode ser o lucro presumido. Tá? Tudo vai girar em torno da sua folha de pagamento e quanto você paga por mês. E como que às vezes em determinados setores, se você é possível ou não, você fazer a substituição da base de cálculo, como ocorre no caso da desoneração de folha de pagamento. Mas essa é questão para outro vídeo que nós vamos gravar na sequência. E por último, é importante você estudar o tipo de produto ou serviço ofertado. Como vocês sabem, todo serviço, enfim, transação, tem um CFOP específico, certo? Que é o Código Fiscal de Operação. Então, o que acontece? Nesse CFOP, você consegue analisar cada atividade. Tá? E cada atividade existe uma peculiaridade tributária. Algumas atividades específicas podem ter um subsídio, uma alíquota reduzida ou uma alíquota zero, como acontece com produtos. Então, isso é muito importante. Então, é necessário você entender qual é a natureza do seu serviço, qual é a natureza do seu produto, quais são os NCMs, ou seja, as classificações fiscais dos seus produtos, para você conseguir planejar corretamente o enquadramento tributário da sua empresa. Então, vejam bem, a situação em si, ela não é assim tão complexa, está sendo resolvida, se você tiver todo esse planejamento em mente. O que você precisa fazer, basicamente, certo? Então, você como empresário, você tem o dever de zelar pelo planejamento da sua empresa. Então, isso é muito importante para você. Então, se você nunca pensou em fazer o planejamento tributário da sua empresa, se você só espera o ano terminar para começar janeiro e pagar a primeira guia de imposto, meu amigo, o próximo ano vai ser igual e assim sucessivamente. Então, o segredo para você aumentar a sua margem de lucro,
você aumentar a sua receita e você racionalizar o custo da sua empresa, a chave é o primeiro passo, que nesse caso seria o enquadramento tributário da sua empresa. Essa é só uma das medidas de planejamento mais utilizadas. Existem outras dezenas de medidas de planejamento que podem ser utilizadas em cada empresa, ok? Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vários vídeos que nós vamos gravar voltado para a parte de planejamento para empresas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção e não esqueçam, ao final, ative o sininho de notificações, se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo e continue seguindo, beleza? Até mais, pessoal. Forte abraço e fiquem ligados na sequência dos próximos vídeos que estão por vir.